Então vamos lá, pessoal. Hoje, dia 6 de maio, Dia Nacional da Matemática. A gente dá continuidade ao que a gente mais gosta de fazer, que é aprender, porque estudar é isso mesmo, é você aprender coisas desconhecidas todo dia. Então, dando continuidade ao mini curso iniciado ontem, dia 5 de maio, professor Diego Souza com o curso Funções Geradoras e Aplicações. Desde já, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao mini curso, né, funções geradoras. Ontem vocês tiveram aí fazendo a descoberta juntamente comigo, né, que eu comentei que eu aprendi esse campo novo, né, me interessado através de problemas que eu via que o pessoal conseguia resolver, assim, de uma maneira muito mais prática. Eu me senti como toda a vida eu estivesse tentando acender uma fogueira usando uma pedra e alguém chega com um isqueiro e acende muito mais rápido. Aí eu quero esse isqueiro também. Então, eu fui atrás de aprender. Então, o que eu estou passando aqui nesses dias é o que venho, né, estudando, aprendendo, né, e os frutos que foram desenvolvidos dessa parte. Ok? Uh, Então, só para dar, eu acho que tem que algumas pessoas que não estavam ontem, acredito, né? Que não estavam ontem aqui no curso, e claro que não vou fazer uma revisão completa, mas só para dar uma ideia do que a gente está falando aqui, né? Então, pessoal, para quem já viu, ok, né? Mas para quem não estava aqui ontem, pode ter uma ideia aqui bem prática e rápida, né? Do que eu comentei. Então, ontem eu havia comentado de uma ferramenta assimilar ao DNA, né? O DNA tem aquela ideia que no DNA você tem a informação genética que compõe o indivíduo. Então, a função geradora, né, era o quê? No primeiro momento. Só para dar uma revisão bem rápida, tá? Era uma série formal, tá? Então, ele tem um termo AN com potência xn, então, mais especificamente, 0, mais A1x, mais A2, x2, mais A3, x3, sucessivamente, né? De forma infinita. Então, o que acontece? A gente relacionou, tá bom? E mostrou como fazer as técnicas para fazer isso. Sempre essa sequência, essa série formal, tá? Com a sua respectiva sequência, que era a sequência A0, A1, A2, A3 e assim vai. Ou seja, a minha sequência aqui ela começa no A0, né? Só por uma questão mesmo prática. O que ocorre aí é o seguinte, ó, eu realmente faço uma correspondência biunívoca, ou seja, dada uma série formal, eu consigo representar essa sequência, dada a sequência, eu consigo representar a série formal, tá bom? Então, eu consigo traçar aí essa representação biunívoca entre elas. Ontem a gente viu métodos de como operar as funções geradoras para encontrar novas, certo? As propriedades de extrair os coeficientes, tá bom? De encontrar quem está N. E a gente encontrou sempre uma forma fechada, né? Então, isso aqui era igual a uma forma fechada. Uma forma fechada é exatamente uma função que representa a função geradora no lugar da série formal. Então, a gente se baseou no que a gente chamou de função geradora ordinária canônica, que é justamente aquela que é 1 sobre 1, deixa eu ajustar aqui, 1 sobre 1 menos x, igual a 1 mais x2, mais x3, sucessivamente, tá? E aí eu comentei que a gente não se preocupa em nenhum momento com critérios analíticos de convergência, diferenciação. Porque aqui a gente está tratando, né, num contexto mais formal, a anéis de funções, tá? Uma coisa da álgebra. Então, se você quiser se aprofundar mais, pesquise sobre séries formais no curso de álgebra, certo? Ou pergunte ao seu professor mais próximo aí, ok? Enfim, o fato é que não se preocupe com questões de convergência. Se isso te incomoda um pouco, suponha sempre que o x pertence ao intervalo, tal que existe a convergência e o valor seja esse. E a gente viu que essa sequência aqui,
ela está relacionada, essa série formal está relacionada com a sequência formada apenas por uns, né? Então, a ideia é que a gente manipulava, né, derivando, somando, multiplicando por x, fazendo várias coisas, né? Então, a gente tinha as operações de translação, scaling, soma, somatório, multiplicação, diferenciação, tá? E, inclusive, uma coisa que eu não comentei ontem, mas é pouco usado, que é integração, inclusive, certo? Enfim, e qual é a nossa proposta? E a gente acabou, né, ontem à noite, finalizando, usando as funções geradoras para dar uma forma fechada para a soma dos n primeiros quadrados. E usando funções geradoras, a gente chegou naquela fórmula clássica, né? Que, deixa eu só tentar lembrar. Pronto. N vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, tá? Mais especificamente, né? A gente chegou, na verdade, ele nos forneceu uma fórmula combinatória, e aí, resolvendo a combinatória, a gente encontrou a fórmula clássica, tá? Mas sempre a função geradora, né, os coeficientes, elas vão dar os valores em formato combinatório. É sempre assim, tá bom? E aí a gente explorou uma das poucas propriedades que a função geradora tem, que é encontrar expressões fechadas para um somatório, por exemplo. Mas hoje, né, hoje a gente vai agora partir, né, para outros lados, tais como aplicar isso em outros tipos de questões, né? Então, agora a gente tem, vamos dizer assim, ontem eu lhe entreguei a caixa dessa máquina e dei os manuais de instrução, fiz a demonstração. E agora a gente vai utilizar, né, esse canivete suíço, do ponto de vista, para que a gente possa resolver questões, tá bom? Então, assim, na minha opinião pessoal, né, não é porque fui eu que fiz os slides, mas eu acho que a de hoje está muito melhor que a de ontem, porque a gente vai ver na prática a coisa acontecendo, certo? Eu acho que é interessante. Né? Uma coisa é você ir na loja, o vendedor lhe dizer tudo que aquele produto faz de bom. Outra coisa é você chegar em casa e testar por você mesmo o produto. Então, hoje a gente vai estar testando o produto, tá? Vamos lá. Então, a gente começa as aplicações de hoje, né, para justificar o nome do minicurso, que é funções geradoras e aplicações, né, falando das recorrências lineares, tá bom? Então, a solução de recorrências lineares, a meu ponto de vista, é uma das aplicações mais notáveis das funções geradoras, tá bom? Então, dada uma sequência n, que satisfaz uma dada relação de recorrência, devemos encontrar uma forma exata para n em termos de n. Para quem, talvez assim, o que é função recorrência linear? O que é isso, né? Então, só para dar... Não tentativa não é explicar a fundo, mas só para não deixar assim, sem dar um detalhe, né? Uma relação de recorrência é uma equação que relaciona os termos de uma sequência. Por exemplo, a mais clássica que a gente conhece é aquela a n menos a n mais 1 igual sempre uma constante. Essa aqui é a PA, não é isso? Que a diferença entre dois termos da sequência é sempre uma constante. E a gente sabe lá, né, resolver e encontrar o termo geral da minha recorrência, que no caso é o termo geral da PA, tá bom? Então, esse é um exemplo bem clássico de recorrências. E existe todo um estudo de sequência de recorrência, em particular, por exemplo, a sequência de Fibonacci, né? E, por exemplo, você tem que f de n mais 2 é igual ao f de n mais 1 mais o f de n, ou seja, um termo é igual à soma dos seus dois anteriores, aí você coloca uma condição inicial aqui, tá bom? Você coloca a condição inicial, que o f do 0 é 0 e o f do 1 é 1, aí você encontra a dada sequência Fibonacci, que é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Você possa estar achando estranho, né? Aí, 0? Pois é, mas veja que não há prejuízo, tá? Se você definir a sequência de Fibonacci assim, é aquela que você já conhecia, só adicionou um 0 no começo. Mas ainda vale a mesma relação. Veja, o 1, ele é o 0 mais 1. O 2, ele é 1 mais 1. O 3, ele é 1 mais 2. O 5 é o 3 mais 2. E assim sucessivamente. Hoje, usando funções geradoras, a gente vai dar uma expressão fechada, uma fórmula fechada para um determinado número, né, na posição na sequência de Fibonacci. Ok, dito isso, vamos em frente. Então, qual é o método, né? Eu analisei, assim, como é que era feito, certo? Então, eu coloquei aqui o passo a passo do método para determinar a forma exata da fórmula de recorrência, usando funções geradoras. Então, primeiro, escreva a equação de recorrência que expressa a sequência em termos de outros elementos, ou seja, a equação de recorrência. Depois,
multiplique ambos os lados da equação por xn e some em n, né, que é some. Isso fornece, no lado esquerdo, a soma, que é uma série formal, que é a função geradora. Depois, a gente resolve a equação resultante, obtendo a forma exata, a forma fechada, e, por fim, a gente vai expandir, né, a função geradora em uma série de potências e vamos extrair o coeficiente de xn. Esse coeficiente xn é exatamente o termo geral da sequência. Então, esses 4 passos me conduzem à solução. Exemplo, então, número 1. Encontre o AN explicitamente, ou seja, o termo geral explicitamente dessa sequência de recorrência. Então, pessoal, eu tenho aqui uma equação de recorrência, que é o AN menos 3AN menos 2 menos 3AN menos 3. Então, isso aqui a gente classifica como uma equação recorrência linear homogênea de quarta ordem, tá? Bom? Uma relação, desculpa, de quarta ordem, se não tiver digitado nada errado aí, tá certo. 01, 02, 03, certo. Tá bom? Então, o que é que ocorre, né? Eu não falei, mas como ontem, caso vocês tenham dúvida durante a apresentação, vocês podem falar no chat, tá? Que eu tô lendo aqui também, aí eu vou tirando as dúvidas de forma dinâmica. E as dúvidas que persistirem, a gente resolve no final. Então, a relação de recorrência, eu também tenho que dar umas condições iniciais, assim como lá na PA, né? Eu tinha que dar o termo inicial, não é isso? Então, a gente faz da mesma forma. Então, eu tenho essa relação de recorrência, e nessa minha sequência, o termo A0 é 5, o termo A1 é 5, o termo A2 é 12, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente considera genericamente a função geradora. Isso a gente começa de forma totalmente geral. Depois, visto que a equação de recorrência tem essa expressão, né? A gente então vai trabalhar no termo geral da minha função geradora para encontrar essa expressão. Existe mais de uma forma de fazer isso. A forma mais didática, né, que a gente pode falar é o seguinte, olha, pegue a função geradora, né, ó, e multiplique exatamente, ó, por quantos termos antecessores tem na equação de recorrência. Então, o AN, ele está aparecendo como o termo geral da função geradora. Então, eu coloco a x. Como aqui, na hora que eu multiplicar por x2, né, ó, um certo termo da minha função geradora, automaticamente o termo equivalente cai em 2 parcelas, tá? Então, é por isso que eu multiplico por x2, porque eu estou relacionando com a parcela AN menos 2, tá? Então, de fato, se você tinha uma parcela AN, xn, e você multiplicou todo mundo por x2, o que aconteceu é que essa parcela agora ficou AN, xn mais 2, e quem agora é a posição xn é o termo AN menos 2. É por isso que a gente faz essa justificativa de multiplicar, tá? Mas, de novo, existe outra forma de fazer isso. E, então, de forma análoga, né? Menos 2 AN menos 3, eu multiplico por menos 2x3 AX. Fazendo isso, eu consigo montar a seguinte relação, ó. A x, que é a equação, ou seja, eu peguei a equação de recorrência e montei uma equação em termos da minha função geradora, ok? Então, eu tenho ax menos 3x2ax menos 2x3ax. Quando eu somar todo mundo, no lado esquerdo, né, eu obtenho uma expressão aqui algébrica, tá bom? Um polinomial. E no lado direito, eu me utilizo da relação de recorrência. Como? Olha, aqui eu só vou ter o A0, né? Porque A0, A1, AX, ó, menos 3x2AX faz com que o primeiro termo A0 só inicie lá pelo x2. Ou seja, é como se os termos que acompanham o x e o termo que acompanha o termo independente fossem zero. Então, por isso que eu botei esse espaço aqui todo, certo? E eu agrupei assim direitinho, tá bom? Aí, quando a gente soma, o A0 eu substituo pela condição inicial, que é 5, né? O A1, que a condição inicial também é 5, né? É só voltar aqui, ó. 5, 5, né? E o A2 é 12, tá? Aí aqui eu já tenho soma, né? Aqui eu tenho A2 menos 3A0 x2, que aí, fazendo a substituição, né? O A2 é 12 e o A0 é 5, ficou menos 3x2. E os próximos você vê que zera. Por que zera? Porque são exatamente a relação de recorrência, que ele me disse que está dando zero sempre. Então, zerou tudo. Ou seja, eu resumo, né? Passa esse termo aqui dividindo. Então, eu tenho aqui, ó, a forma fechada para a minha função geradora. Bom, isso é ótimo. Ontem a gente viu o seguinte,
eu já estou a um passo da minha solução. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair daqui de dentro, quando eu escrever essa minha função geradora, né, no seu formato em série formal, eu tenho que extrair aqui de dentro quem é o termo AN, tá certo? Uma coisa que a gente pode utilizar, existem diversas formas, né? Mas uma técnica boa é quebrar, né, ou decompor essa minha expressão aqui em termos de frações parciais. Por quê? Porque veja que cada parcela, ela fica parecida com aquela função canônica, né, geradora, ou alguma modificação dela, tá? Então, a minha função geradora, então, no final das contas, é a soma dessas três partes. Só que cada parte, usando um teorema binomial para expoentes negativos, que a gente também viu ontem, eu consigo escrever da seguinte... lembro o seguinte, né? Deixa eu só reescrever aqui, então, o teorema binomial, para quem não ficar assim, né, sem perdendo nada. Mas, basicamente, é o seguinte. Você tem isso aqui, né? O k maior ou igual que zero, menos nk x elevado a k. Né? Aqui eu troco os valores de n. Então, deixa eu colocar, para poder ficar parecido, né? Então, melhor eu colocar assim, ó, 1 mais x elevado a menos k, pronto. Então, esse aqui ficaria o somatório com n mais ou igual que zero, de menos k, n, x elevado a n, tá? Então, perceba aí que cada um desses aí, ó, eu estou aplicando o teorema binomial para expoentes negativos, tá? E, além disso, né, num momento posterior, eu vou aplicar aquela outra propriedade, tá bom? Você lembra que vai ser assim, n mais k menos 1, e aqui vai ser o k menos 1. Eu vou aplicar essas duas propriedades, né, em seguida. Então, aqui para cá foi simplesmente o teorema binomial para expoentes negativos. Em seguida, ó, eu apliquei aquela propriedade que eu comentei anteriormente, né, ó, aí elimina os termos negativos que eventualmente possam existir, e daí, fazendo aqui combinatório mesmo, né, ó, n combinado n a 0, 0 a 0 é 1. Então, eu tenho só o termo 1. N0 a 0 é 1, e aqui n mais 1 combinado com 1 é n mais 1, né? Então, eu agrupo todo mundo numa única série. Então, tá aqui, ó. Todo esse termo aqui seria o termo geral da minha sequência. Então, eu ajusto um pouquinho, né? Faço algumas continhas, e eu consigo concluir, então, que aquela sequência lá, ó, tem esse termo geral. Certo? Nota, professor, mas eu conheço outros métodos, com certeza. Mas note que esse aqui era uma sequência, né, uma equação de recorrência de quarto grau, tá? Então, isso envolveria, né, nos métodos tradicionais, deixa eu ver aqui, deixa eu ver só um negócio, para não incorrer no erro. Como essa equação tem coeficientes constantes, sim, existe uma forma de resolver. Ela passa por resolver num certo passo, é uma equação característica, que basicamente vai ser uma equação de ordem 4. E aí, a gente baseia nossas soluções nos valores dessas raízes, tá? Mas tem todo o anterior por trás. E você poderia dizer, olha, o meu método para resolver, pelo menos, equação de recorrência homogêneas parece ligeiramente melhor. Tá, mas aí tudo muda o cenário quando eu considero uma recorrência não homogênea. Aí, nesse ponto, a função geradora sai na frente. Porque, para resolver uma equação de recorrência não homogênea, no método anterior, né, no método que se ensina aí, você tem que, meio que em um dado passo, encontrar uma solução particular, né? É muito parecido com o que é feito lá em equações diferenciais. Mas aqui não. O bom é que a função geradora, ela está pronta para ser usada, certo? Então, qual é o método? O mesmo. Você não muda nada. Ó, aqui, ó, eu quero a expressão geral, ou seja, eu não dei os termos iniciais. Então, a minha solução vai ficar em termos de constantes arbitrárias. Muito bem. Então, a gente começa com o clássico, né? Chamando c de x a função geradora da sequência Cn. E depois, a gente coloca aqui, ó, a equação de recorrência, né? Da Cn menos 3, Cn menos 1, multiplica por x, né? Ó. Isso aqui, então, vai me dar toda essa expressão, né? Que daí fica exatamente C0, porque eu não sei quem é essa condição inicial, né? Ó. Visto que isso aqui é uma equação de recorrência de ordem 1, era necessário que eu tivesse fornecido um valor para o C0. Como eu não falei, ele vai ficar aqui como um valor arbitrário. E o restante, nada mais é, porque o restante é o quê? 2 vezes 5x, né? Ó, mais 2
vezes 5 ao quadrado, x ao quadrado, assim vai, certo? E a gente agrupa o quê? A gente coloca... Só um momentinho. Certo. Então a gente faz o quê? A gente está sempre comparando com aquela soma de termos infinitos, ok? Pronto. Uma vez feito isso, né, a gente faz a operação e descobre aí a função geradora para minha função, para minha sequência, tá certo? E aí, eu estou fazendo aqui o termo A sendo C0 menos 3, para poder ainda ser uma constante, tá bom? E o processo é o mesmo, tá? Que eu estava fazendo anteriormente, e eu encontro uma expressão fechada para minha sequência, tá bom? Então, assim, tão rápido quanto, tá? Ok. Eu queria chegar nesse exemplo aqui, que eu vou um pouco mais devagar, tá? Aqueles dois exemplos iniciais era mais para apresentar um método. Eu quero agora trazer uma aplicação para dentro da sequência Fibonacci. Então, como eu falei, né? A sequência Fibonacci aqui possa ser diferente da que você conhece, mas é como se eu tivesse um termo extra, um termo zero. Então, é 0, 1, 2, 3, 5, 8, e assim vai. E eu posso expressar essa sequência usando uma equação de recorrência de segunda ordem linear homogênea, que é essa. Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2, isso para n maior ou igual que 2, o F0 é 0, né, exatamente aqui, e o F1 é 1. O objetivo é o quê? Encontrar uma fórmula fechada para a sequência Fibonacci, tá? Que expressão é essa, certo? Então, vamos lá. Então, a gente age da mesma forma, não muda a abordagem. F de x, eu pego a sua função geradora, especificamente, da sequência Fibonacci, tá? Logo em seguida, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu decompus os dois primeiros elementos. Eu vou fazer de outro jeito, tá? Aquela outra forma de fazer, que eu falei que existia. Por que você fez isso, professor? Porque, ó, eu só posso utilizar a relação de recorrência para valores onde o n é maior ou igual que 2. Então, na hora que eu expando o meu somatório para valores maiores ou igual que 2, o n, aí sim, eu posso utilizar agora a fórmula de recorrência da sequência Fibonacci, aqui. Tá? Então, quando eu faço isso, ó, o que é que eu fiz aqui para cá? Ó, esse aqui é 0, esse aqui é 1. Por isso que ficou só o x, e aqui a relação de recorrência eu decompus em duas partes. O que é que eu vou fazer em seguida? Ó? Em seguida, eu faço um método que é tentar resgatar de novo essa expressão. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, aqui é n-1, aqui é n, eu posso tirar um fator x de dentro da soma. Aqui é n-2 e aqui é x elevado a n, eu vou tirar um fator x ao quadrado daqui de dentro, tá? Então, o que eu fiz aí, ó, x, ó, antes, depois, ó. Então, x, né? Ficou xn-1, xn-2. E aí, o que você vai fazer em seguida? Em seguida, eu vou renomear a minha contagem, tá? Então, se você perceber, ó, isso aqui é verdade para o n maior ou igual que 2. Então, no 2, ele começa do F1 e do x. Então, eu vou renomear isso aqui de modo que dê certo. E esse aqui, ó, para o 2, ele começa do F0, x0. Então, eu vou renomear. Quando eu renomeio, essa aqui, ó, começa do 1, quer dizer, eu troco n-1 por n começando do 1, e eu troco n-2 por n começando do 0. Isso não alterou nada, tá? Em valores. Essa aqui já está até ok. Essa aqui eu tenho que ajustar. Mas veja só, qual o termo que está faltando aqui? Está faltando o termo que acompanha o x elevado a 0, que é o F0. Só que o F0 é 0. Ou seja, não está faltando. Ele está lá. Tá certo? Então, ele já está aqui. É porque ele é um termo nulo. Então, eu posso adicionar ele de volta. E o que eu tenho aqui é exatamente esse mesmo somatório. Ou seja, eu resgato a minha função geradora. Com isso, ó, você tem função geradora igual a x mais x vezes a função geradora mais x ao quadrado vezes a função geradora. Né? Então, isso vai me dar essa equação. Daí, resolvendo, né, ó, passando tudo para um lado, deixando o x sozinho do mesmo lado. Daí, eu passo dividindo, ó, tem uma expressão fechada para a sequência Fibonacci. Então, essa é exatamente a função geradora da sequência Fibonacci. Tá? Eu consigo apresentar assim. Tá, por que você chamou tanta atenção para isso? Porque lembra que eu falei ontem que ainda hoje tem publicações, né? Porque esse é relativamente moderno. Sobre uso de funções geradoras e estudo de sequências.
Existem outros tipos de sequência, como, por exemplo, a sequência de Lucas é uma generalização da sequência de Fibonacci, tá? E também a gente pode desenvolver uma função geradora para ela. Mas por que é interessante ter essas funções geradoras? Porque você pode, através das funções geradoras, estudar propriedades intrínsecas da própria sequência de Fibonacci, tá certo? Existem artigos, né, nessa área. Ó, então o que é que eu vou fazer, ó? Eu quero aqui decompor, porque de jeito aqui não dá muito certo, mas se eu conseguir decompor isso, ó, em fatores, assim, polinomiais, tá? Aqui eu tenho um certo polinômio P1, um certo polinômio P2, quantos forem necessários, né? Ficaria bom, certo? Então, o que eu vou fazer é decompor essa fração. Mas, para isso, ó, eu analiso quem são as raízes dessa equação, que, no caso, 1 menos x menos x2 igual a 0, ele vai ter essas duas raízes, tá? E eu fiz questão de batizar de φ e φ bar, porque é o seguinte, esse aqui é o conhecido número de ouro, né? O número dourado, certo? Ele é tão interessante que na sequência Fibonacci, se você pegar um termo, tá? E dividir pelo seu anterior, à medida que você aumenta o valor de n, que em termos do cálculo é você tomar o limite com n tendendo ao infinito, você vai se aproximar desse valor, certo? Que é o número de ouro. É tão interessante isso aí que é uma propriedade escondida dentro da própria sequência. Tá, e daí, professor? Eu faço isso também para não ficar carregando esse trambolho, tá? Eu acho mais prático. Assim, ó, eu represento a minha função geradora como o produto dessas duas funções polinomiais. Lançando mão de uso de frações espaciais aí, que é quebrar em duas frações, não. Eu quero escrever dessa forma. O que eu vou encontrar, ó, veja só, que A e B são, respectivamente, 1 raiz de 5 e menos 1 dividido por raiz de 5. Logo, né, eu só ordenei os termos aqui, ó. O que eu tenho é essa expressão. Por conseguinte, né, ó, isso aqui, ó, 1 dividido por 1 menos φ vezes x. Isso aqui é uma modificação, como sempre, né, daquela sequência clássica, tá? X mais x2 mais x3, sucessivamente, ok? Só que eu coloquei um φ. Consequência disso, o φ também vai estar na potência. Da mesma forma, o φ bar também vai estar na potência, certo? Muito bem. Ok, então vamos nós. Então, no final das contas, o termo Fn, né, vai ser, ó, aí a gente tem essa notação, né, que é o operador que classifica o termo da função geradora que está acompanhando o xn, que nesse caso está na cara, né, ó, é esse termo aqui. Tá aí. Essa aí já é a forma fechada para a sequência Fibonacci, ou, mais especificamente, o enésimo termo da sequência Fibonacci, o meu n aqui começa do zero, né, é dada por essa expressão. Eu apresentei isso uma vez para alguns alunos, e um aluno fez uma observação bem interessante, que eu achei, professor, como é interessante isso, né? Como é que pode o termo geral ser dado em função de coisas irracionais e isso sempre pertence aos naturais? Eu só respondi assim, é espantoso mesmo, é verdade, certo? Mas aí, claro, a justificativa rigorosa para isso, caso você esteja se perguntando agora, né? Por que isso é verdade? Olha só, isso é uma equação de recorrência de números naturais. A sua solução, tá? A gente consegue garantir que as soluções, elas sempre serão naturais também, tá bom? Então, seria uma justificativa, assim, não rigorosa, mas, digamos, para convencer alguém que esteja curioso, né, sobre isso. Peraí, como é que pode, né? O termo geral é totalmente irracional, assim, ele usa termos irracionais, mas a solução, né, quer dizer, para cada n que eu tome, o valor sempre é um natural. Então, explicação, na verdade, vem da natureza da própria equação de recorrência. Ok, então tá aí, tá? Não é a única forma de obter, mas é uma forma que, particularmente, eu considero muito bonita. Convido vocês a utilizar a função de recorrência para poder encontrar o termo geral da quantidade mínima de movimentos para resolver a torre de Hanoi. Não sei se vocês conhecem, né? Exatamente, Adriano. A beleza da matemática. Eu acho impressionante isso também. Pronto. Esses problemas de... Alguém tem alguma dúvida? Está falando aí? Fica até uma questão, né? Mostrar... Né? Uma boa questão. Mostrar que esse número é sempre natural, né? Aí que está falando é o... Esquece tudo que foi visto anterior, começa daí. Mostra que esse número é natural. Exatamente. Chega aqui. Aí eu vou dar uma dica aí, né? Que o professor de vocês está
tá querendo no coração, já surgiu uma ideia no coração dele, eu tô vendo aí já, viu? Dica, pessoal, bizu. Faz por indução, viu? Para n igual a 1, no caso, para n igual a 0, mostra que pertence aos naturais. Suponha que vale para todo n e mostra para o próximo. Bizu, viu aí, ó? O resto aí é o bizu, faz por indução, tá? Mostra o caso inicial, supõe que vale para até um n e mostra o próximo termo, viu? Pronto. Exatamente, Lester. Agora a gente chega no problema de contagem, tá? Que esse foi o que me atraiu, para falar a verdade, para as funções geradoras. Ontem, uma vez fiz por indução essa fórmula, ótimo. Mas aí o que eu falo para você, né? É aquela mesma discussão de ontem, Adriano. Uma vez que eu te dou a fórmula fechada, a indução ela vai verificar a validade da fórmula para um certo intervalo de naturais. Agora, o que a gente fez aqui foi deduzir a fórmula fechada, né? Então, se eu chego para você e pergunto, essa fórmula é válida para todo n? Você faz por indução. Agora, não tenho isso, esquece. Quem é esse cara? Aí, as funções geradoras entram em ação, né? Ok. Então, problema de contagem foi o que me atraiu para as funções geradoras. Ontem eu comentei com vocês, né? Lá naquele fórum, o Math Stack Exchange, eu acho que é assim, exatamente, tá? Se eu estiver falando besteira aí depois, eu gostava bastante de resolver questões que eram propostas pelo mundo todo, né? Em particular, me atraía muito aquelas questões de contagem. E eu sempre tentava resolver com aquele método clássico, que é bolinhas e barras. Aí você fazia permutações com repetições para resolver. Aí eu fazia minha solução lá, aí chegava sempre alguém, pá, tacava a função geradora. Aí, tudo bem, na primeira vez eu não... desconsiderei, né? Deve ser uma coisa absurda, avançada, os caras estão querendo se mostrar. Só que isso foi recorrente. Todas as questões que eu olhava, comecei a pesquisar, sempre tinha uma resposta que era usando geradoras, e sempre uma resposta muito bonita. Não, tem que aprender esse negócio. Obrigado, é com CH. É com CH, obrigado, Exchange. É com CH, obrigado, Exchange. Tá aí. Então, assim, isso me atraiu bastante, tá? Então, eu trago aqui um problema autoral, tá? Que é o seguinte. Em jogos de RPG, costuma-se usar dados com N lados, chamados de DN. Nessa notação, um dado cúbico é representado por D6, ou seja, um dado clássico ele tem 6 lados. Assim, né, em um jogo, suponho que estão sendo usados 5 dados, cada um no formato de um sólido platônico. Vocês lembram aí, né, sólidos platônicos. Jogam-se os dados e soma-se o resultado obtido. Então, aqui eu tenho, né, um tetraedro, um cubo, um hexaedro, um icosaedro, tá bom? Um dodecaedro, de acordo com seus lados. Então, o jogo é o seguinte, eu vou usar os 5 lados, ou os 5 dados, vou jogá-los e vou somar o resultado obtido em cada um. O tetraédrico, né, apesar de estar assim, mas eu vou considerar sempre a face que está embaixo, ou seja, se deu 1, 2, 3, é porque saiu o 4, é o que está embaixo dele. No tetraédrico a gente usa desse jeito, tá? E aqui nos outros você pode considerar exatamente a face que está virada para cima, tá? É comum, nesses jogos de RPG, a gente considerar a face que está embaixo. Por quê? Devido ao formato, por exemplo, desse dado aqui, ó. Qual é a face que saiu? Porque está aqui, ó. Então, não dá para saber muito pela face que está em cima. Então, a gente utiliza a face que ficou embaixo, porque, com certeza, como é uma mesa, ela tem que se apoiar sobre alguma superfície plana. E essa superfície plana é uma das faces do sólido, né? Então, a gente conta o que está apoiado na mesa, tá? Só para, assim, não confundir qual número que saiu. Enfim. Então, a brincadeira é o seguinte, ó. De quantas maneiras podemos obter o número 15? Então, eu joguei os 5 dados e somei, né, o resultado que eu obtive nele. Tipo, saiu 1 aqui, saiu o 2 aqui, saiu o 4 aqui, saiu o 1 aqui e saiu o 2 aqui. Então, eu obtive 1 mais 2, mais 2, mais 4, mais 1, né? Então, 1 mais 2, 3, 3, 5, 5, 9, 10. Então, obtive 10. A pergunta é, de quantas maneiras podemos obter o número 15? Tá? Você pode tentar traçar uma estratégia para tentar resolver isso, né? Basicamente, eu vou mostrar aqui o coração dessa ideia. Então, vamos organizar nossas ideias. Seja A o número obtido no dado D4, B o número obtido no dado D6, C no dado 8, D no dado 12 e E no dado 20. Ou seja, a quantidade de faces de cada dado desse aí.
Assim, ó, resolver o problema, eu posso reescrever ele na forma matemática. Isso que é a beleza, né, que fala da matemática, que é como aprender uma nova língua. Assim como você tem uma representação na língua inglesa para o bom dia, né, a linguagem matemática ela tem uma representação própria. E o mais interessante, é uma linguagem universal. Você aqui no Brasil, alguém nos Estados Unidos, outra pessoa na China, alguém na Rússia, vai ver essa expressão e vai entender exatamente o que ela está dizendo. Porque ela não está presa a nenhum alfabeto ou um idioma global, né? É uma linguagem internacional, a matemática, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é exatamente a minha pergunta, de quantas formas eu posso somar as faces e obter 15. Tá aqui, ó, A, B, C, D e E dando 15, certo? Aí eu tenho restrições, e aí que mora o entrave. As restrições são o quê? A face A, como é tetraédrica, tem que ir de 1 até 4. O B de 1 até 6, o C de 1 até 8, o D de 1 até 12 e o E de 1 até 20. Larissa, verdade. Tem um amigo árabe que resolveu integral comigo. Só muda o lado. Exatamente. É que ele escreve assim, hein? Ao contrário, é uma curiosidade. Mas só muda o lado, exatamente. Exatamente. Né? Então, eu tenho que resolver essa equação, que é uma equação inteira, né? Com restrições, certo? Não só igualdade. Ah, beleza, ainda bem. Então, ele escreve da direita para a esquerda, né? Tá certo. Ó, então, o que a gente tem? A gente vai considerar, então, os seguintes polinômios. E aí, ó, peraí, onde é que saiu isso aqui? Olha só. Agora, eu vou utilizar as funções geradoras pensando nas sequências, não nos coeficientes, e sim focando nos seus expoentes. Então, perceba que os expoentes aqui, eles representam as possibilidades numéricas que eu posso obter em cada dado. Então, A, B, C, D e E, ele tem seus expoentes representando quais os números possíveis que podem sair. De 1 até 4, 1 até 6, 1 até 8, 1 até 12 ou 1 até 20. Ok? Então, a gente utiliza, digamos, o outro lado do meu canivete, né? Então, imagina as geradoras aí. A gente estava usando a faquinha, né? Agora a gente vai usar a serrinha, que é o outro lado dela. O outro lado é as potências, né? Então, para sequência, a gente usa os coeficientes. Para contagem, a gente utiliza os expoentes. É um canivete suíço aí, viu? Ok. Tudo bem. E daí, professor? O que é que tem? O que é que eu faço com isso aí? O que é que eu faço com isso? Olha, se você multiplicar todas as potências, os polinômios aqui que eu coloquei, o polinômio resultante, o expoente dele o coeficiente, na verdade, vai indicar quantas vezes você pode obter aquele coeficiente, aquele expoente. Exemplo prático, pequeno, mas esclarecedor. 1 mais x vezes 1 mais x2, ok? Qual a resposta disso? Então, vamos fazer aqui rapidinho. 1 mais x2, multiplicando por 1, mais x2, mais x3, multiplicando por x, né? Somando-se, você tem 1 mais 2x, mais 2x2, mais x3. Ou seja, nessa multiplicação, que representaria basicamente uma equação que eu posso obter 0 ou 1, e a outra é 0, 1 e 2, na hora que eu multiplicar, né, fazer o somatório da minha equação, você teria duas formas de obter o 1, duas formas de obter o 2, uma forma de obter o 3 e somente uma forma de obter o 0. Como é que é isso, uma forma de obter o 0? Deixa eu mudar a cor. É pegando o 1 vezes 1. Qual é a forma de obter, por exemplo, o 2? Tem duas formas. Qual é a primeira forma? É o 1 vezes o x2 ou x vezes o x, certo? Então, essa propriedade distributiva combinatória aqui existente intrinsecamente na multiplicação polinomial é que me dá, né, esse resguardo de eu conseguir trabalhar com equações, contando, né, contar as soluções da minha equação e dizer que exatamente a solução é analisar os coeficientes da função geradora através da multiplicação de cada função geradora individual. Tá bom? Então, o coeficiente AN do termo xn desse polinômio representa a quantidade de maneiras que a soma resulta em n. E aí, olha que bacana. Ele me dá não só a resposta para o problema. Se eu quisesse, eu poderia obter a resposta para qualquer n que eu quisesse aqui. Qualquer n, tá? Eu não fico preso. Assim, o polinômio tem uma representação em série formal, tá? Ele é gerado pela multiplicação dos polinômios A, B, C, D e E,
E esse cara aqui, ó, ele é a função geradora para o problema de contagem do enunciado. Tudo que eu tenho que fazer agora é extrair aqui de dentro quem é esse coeficiente. Então, para responder o problema, basta encontrar o coeficiente da potência 15. Ó, então, vamos lá, trabalhando com isso. Ó. Então, eu quero o coeficiente de 15 do px. Então, esse é o coeficiente da multiplicação, porque é assim que é gerado o polinômio, tá? Coloquei a multiplicação do A, do B, do C, do D e do E aqui, nesse caso. Aí aqui eu fiz o quê? Daqui para cá, eu coloquei x, cada um desses começa com x, então eu posso colocar 5 vezes, né? Coloquei o x em evidência, x elevado a 5. O que aconteceu aqui dentro? Ó? Eu tenho uma somazinha, começando do 1 até uma certa potência do x. Aqui, eu posso enxergar como uma soma finita de uma PG de razão x. Então, eu lanço mão disso. Ó. Em todas elas, eu coloco a fórmula da soma da PG dos seus respectivos termos. Tá certo? Ok. Sendo que, como o primeiro termo é 1, né? Tá tudo bem. Ó, e aqui, ó, apareceu um 10. Por que apareceu um 10? Porque é aquele negócio que eu falei para vocês ontem, né? Ó, xn vezes x elevado a p é a mesma coisa que calcular o termo xn menos p. Então, esse x, ele entra aqui e subtrai 5 unidades, tá? Então, agora, basta descobrir quem é a potência de 10, né? Nessa distribuição. Fazendo a multiplicação, você chega nesse, tá? Então, aqui embaixo, 1 menos x elevado a 5, em cima, puramente a multiplicação. E aí, ó, daqui para cá, ó, você vê, peraí, sumiu. Por que sumiu? Sumiu alguma coisa. Olha só, quando você faz a distributiva aqui, vai dar um aral, né? Ó. Mas veja só, eu quero o termo x elevado a 10. Então, por exemplo, ó, quando eu fizer a multiplicação do x elevado a 8 com x elevado a 12, isso vai dar x elevado a 20. E para mim não interessa, então eu descarto, tá? Então, a gente fica atento na multiplicação e escreve aqui somente o pedaço do desenvolvimento da multiplicação que me interessa. Ou seja, os termos que são maiores que x elevado a 10, eu descartei. Não é que isso aqui é igual a isso. Não. Devido a esse operador aqui, ele descarta os termos que são maiores do que a potência dele. Não me interessa, tá? E aí, só ficou mesmo esse operador, né, para encontrar a potência do 10, vezes essa quantidade aqui, vezes uma potência que eu vou utilizar o teorema binomial para expoentes negativos, né? Ora, aí aqui eu faço aquela mesma ideia. Não, veja que sempre você usa os mesmos truques, por assim dizer, né? Tá? Então, ó, do 1 é x elevado a 0, é x10. O 4 ó, fica x6. O 6, tira 6 unidades do 10, é x4. O 8, remove 8 unidades do 10, x... Eu coloquei 4 aqui de novo, tá? Desculpa, é um 2, tá? E aqui, x0, tá certo? Ok. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, aqui eu apliquei o teorema binomial generalizado, tá certo? Em seguida, isso aqui vai ficar n mais 4. Apesar de ter digitado aqui um 4, eu fiz a conta toda no 2, no papel, tá, pessoal? Não se preocupa não que a resposta aqui está correta. Aqui eu utilizo a propriedade, né, dos menos 5n a n, é a mesma coisa que n mais 4, 4 a 4, né? E o menos 1 que poderia existir aqui, né? Porque esse terminozinho aqui, ó, é o menos 1 elevado a n vezes xn, né? Vai multiplicar com o termo que vai estar aqui, ó, que é o n mais 4, 4 a 4, vezes menos 1 elevado a n. Aí vai ficar par, né? E dá 1. Tá bom? Então fica esse termo. Logo, basta eu coletar, né? Os termos. Deixa eu ver se, ó, tanto que eu fiz correto. Deixa eu só ver. Se não, corrigir agora. Fazer o n igual a 10 aqui, ó. Dá o 10 mais 4, 14. Faz menos o n igual a 6, fica 10. Menos o n igual a 4 fica 8. Menos o n... deixa eu só ver se não coloquei dobrado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá certo. x4 com 4, 8, ok? O x, olha, eu sabia que eu tinha que ser uma coisa. Então, peraí. Aqui é o x2, né? Faltou subtrair 1, né? Tem que ter outro termo. Tá certo. Ainda bem que eu corrigi agora. Ó, o 0 tá aqui, né? Tá ok. Então, tem o 0, 4 a 4. E faltou 1. Acontece, né? Essas coisas acontecem. Então, ficou 6, 4 a 4. Pronto. Então, o resultado aí, basicamente, vai ser esse. Vamos calcular aqui o 6, 4 a 4, para poder ajustar a resposta final. Acabei de perceber aí. Então, fica 6 vezes 5, né?
dividido aí por 4 vezes 3. Né? Eu ainda tenho quanto tempo aqui para fazer isso ao vivo? Não, vou fazer o seguinte. Calculei, eu vou passar aqui na frente. Alguém faz aí para mim, posta no chat o valor, tá? Vou passar aqui para frente, senão eu vou perder tempo calculando isso aqui. Quanto é que é isso aqui? Posta aí no chat, por favor, para mim. Aí a gente corrige aqui no final o valor que der, subtraindo ele. Tá, então, como eu estou errando aqui um pouquinho, né? Mas aí vamos corrigir aí, tá? Por favor. Isso aqui vai dar 720 menos o termo que eu esqueci, né? Ó, que é esse aqui, tá bom? Vamos calcular aí. Deixa eu fazer aqui numa folha, vou fazer o vídeo. Quem conseguir primeiro que eu, né? Pode postar aí. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Isso aqui é matemática ao vivo, né? Vamos fazer aqui. 6, 4 a 4, tá? Pronto, chegou aí. Beleza, 15. Né? Eu nunca sei de cabeça mesmo. Então, 720 menos 15, ou seja, 705 soluções, tá? Essa vai ser a resposta. Então, usando os 5 dados lá do RPG e eu quiser obter a soma 15, eu vou ter 705 possibilidades, tá? Então, se você tiver um problema de probabilidade, né, de tirar o número 15, vai que quem tira o número 15 tem algum benefício no jogo, aí você poderia agora ver a quantidade total de possibilidades e calcular o percentual de você poder obter esse resultado, né? Bom? Pronto. Eu não quero estourar o tempo, tô com medo. Tá. São 5 horas agora, pessoal. Eu não prometo não esticar tanto, não, tá? Então, esses são os 2 outros usos da função geradora, né? Além de encontrar uma fórmula fechada com expressão, a gente vai ter esse problema de recorrência e esse problema de contagem. Só que essas funções que eu usei até agora são funções geradoras ordinárias, tá? E ontem eu até havia comentado, existem outros tipos de funções geradoras. E uma outra, né, a segunda mais utilizada é a função geradora exponencial, tá? Então, até que a gente usou essas funções ordinárias para resolver problemas combinatórios, né, onde a ordem dos objetos não é relevante. Agora, imagina que ordenar o objeto, a posição que ele ocupa na minha distribuição, seja relevante. Então, a gente desenvolve a solução usando as funções geradoras exponenciais. Então, a gente vai considerar agora a série de potências que são penalizadas, né, por um quociente fatorial. É parecido, só que eu divido, né, ó, cada coeficiente aí por n fatorial. O que isso acarreta, né? Isso acarreta, deixa eu passar para cá. Isso vai acarretar que eu estou levando em consideração a posição dos objetos. Então, para introduzir e motivar, ó, vamos considerar esse exemplo aqui. Ó. Em um banco, eu distribuí 3 tipos de senhas, azul, branca e cinza. Quantas são as filas compostas por 4 pessoas, de modo que exista, no máximo, uma pessoa com senha azul, no máximo 3 pessoas com a senha branca, e não mais que 2 pessoas com a senha cinza, tá certo? Como é que eu posso fazer isso? Note, como é uma fila, né, posso considerar aí, no caso, a posição também deles. Mas vamos lá. O problema inicial com as funções geradoras, eu consideraria 3 polinômios. A, B e C, né? Que controlam a distribuição das senhas, azul, branco e cinza, e eles são dados por essa expressão, tá? Note que aqui eu coloquei os coeficientes para sinalizar mesmo, né? Quantas senhas brancas tem, quantas senhas cinzas vão ter, tá? E na hora que eu multiplicar, a gente vai conseguir enxergar essas senhas. Então, na hora que eu multiplicar, né, eu vou estar com um problema de somatório, e aqui eu descobri o seguinte, ó, com x eu contabilizo as senhas A, B e C, né? Com x2, que são a possibilidade de tirar, no caso, eu quero quantas? Quantas são as pessoas que eu gosto com 4 pessoas, né? Então, aqui são a quantidade de pessoas na fila, certo? Tá bom? Então, com uma pessoa na fila, você tem 3 possibilidades. Ou essa pessoa pega a senha azul, ou essa pessoa... Ou a pessoa pega a senha branca, ou a pessoa pega a senha cinza. Com 2 pessoas na fila, você tem... Ou as 2 pessoas pegam a senha branca, ó, que é B2, ou uma pega a senha azul e a outra branca, ou uma pega a branca e a cinza, ou pega
a azul e a cinza, ou as duas pegam a cinza. Tudo isso que eu já estou levando em consideração as restrições que foram dadas na minha questão, tá? Que é no máximo uma pessoa com azul, no máximo 3 com a branca, e não mais do que 2 com a cinza, tá? E aqui, então, os coeficientes me indicam, literalmente, quais são as soluções possíveis, tá certo? Muito bem. Então, o coeficiente x4 é o que a gente quer, né? 4 pessoas na fila. E pelo que a gente está vendo aqui, ó, o coeficiente x4, ele tem 5 parcelas, tá? Se eu não tivesse considerado esse Azinho, Bzinho e Czinho, aqui ia dar 5. Ou seja, ele nem dizer, olha, existem 5 formas. Mas eu estou interessado em saber, de fato, como que foi feita essa distribuição e como foi feita essa ordem. Então, eu fiz um refinamento das minhas funções geradoras, adicionando, né, um marcador para cada tipo de cena. Então, são 5 possibilidades, tá, para montar um conjunto de 4 objetos idênticos, diferenciados apenas pela cor. Por exemplo, as sequências A, B, B, B e a sequência B, B, A, B tem o mesmo elemento. O que muda é o quê? É a sequência na fila, né? Uma pessoa com A, uma pessoa com azul, uma pessoa com a branca, uma pessoa com a branca, uma pessoa com a branca. Ou, na mesma fila, uma pessoa com a branca, depois a pessoa com a branca, depois uma pessoa com azul, depois outra pessoa com a branca. O que muda, então, nessas duas sequências é a ordem delas. Eu posso descrevê-las assim, né? Então, essas filas são diferentes, né? Como eu falei, porque a ordem importa. E aí, as possíveis permutações, né, de cada fila, digamos assim, o que eu deixei passar foram as permutações, aí eu uso nesse momento aqui, só para poder construir o método, as permutações com repetição, né, na fila. Então, essa quantidade aqui, ó, foi a quantidade que eu meio que ignorei, que é de quantas formas eu posso ordenar essas pessoas na fila. Agora eu estou considerando a questão de ordenação também, além de soma, né, de contagem. É contagem e coordenação agora. E aí, ó, você teria ao todo, né, 38 possibilidades, tá certo? Então, em vez de utilizar as funções geradoras ordinárias A, B, C, é adequado substituir os polinômios D, E, F, que é exatamente as mesmas, só que colocando agora ó, esses fatores embaixo, tá? Daí, ó, se eu fizer aquela mesma multiplicação que eu fiz anteriormente, o que eu obtenho é essa expressão aqui gigantesca. E a que me interessa é esse aqui, né, ó. Ou seja, olha o que apareceu aí, né? Apareceu basicamente o que tinha antes, só que embaixo agora eu tenho ó, uma penalização, né, da minha ordenação da fila. Então, com isso, ó, ajustando a expressão anterior, que é multiplicando e dividindo por n fatorial, a parcela que multiplica xn, né, e fazendo a, b, c igual a 1, porque agora, como eu já garanti que eu sei a posição de cada fila, e eu já coloquei aqui a devida divisão, né, que é a permutação, nesse momento eu posso agora, entre aspas, ignorar o B, o C e o D, fazer todo mundo igual a 1, e obter uma expressão pura, né, para a combinatória da posição que essas pessoas estão na fila. Então a expressão que eu chego é essa. E veja, cada coeficiente, ó, ele pertence a um termo da função geradora exponencial, tá certo? Aqui também tem, né, porque é zero. Então, note que a resposta do exemplo anterior é exatamente esse coeficiente da função geradora exponencial acima. Então, a pergunta para esse exemplo aqui, né? Quantas são as filas? Se eu considerar a ordenação, as filas são essas aqui, ó. Essa é a minha resposta. Esse número aqui todinho. Aí você calcula, né? 4 fatorial sobre 1, 3 fatorial, 3 fatorial, né? Então, você vai vendo aí. Algum deles pode ser termos combinatórios, outros são de permutação com repetição. Tá certo? Tá, mas aí, professor, sempre vou fazer desse jeito, assim é muito trabalhoso, né? Não, né? O que você vai fazer é usar a função geradora exponencial modelo. Assim como a gente usava o modelo dessa aqui, né? Ó. Opa, não tem potência aqui. A gente vai usar o modelo aqui para ser a função exponencial, que é essa aqui, tá certo? Aí, mas eu sei que converge. Então, tudo bem, tem sequência de convergência aqui, mas eu não estou interessado nessas convergências. O que me interessa é saber que isso aqui tem uma forma fechada, exponencial. Tá certo. Então, como é que eu posso utilizar isso para resolver outros tipos de problemas? Então, esse exemplozinho aqui é um exemplo que me chamou bastante atenção. Mas, para falar dele, eu preciso dar uma seguinte definição. Uma R-sequência quaternária é uma R-upla formada somente pelos dígitos 0, 1, 2, 3. Então, por exemplo, uma 3 sequência
quaternária seria, por exemplo, as sequências que têm 3 elementos formados pelo dígito 0, 1, 2 e 3. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 3, 3, 3, tanto faz, né? Eu não preciso... O fato é assim, eu controlo, é uma sequência que tem uma quantidade limitada de elementos e uma quantidade limitada para usar essas sequências. Aí ontem, alguém levantou uma discussão das funções geradoras com uso computacional, né? Então, se for binário, você só pode usar a sequência de 0 e 1. Aí eu quero delimitar o tamanho da minha... Eu posso estar falando besteira, quem é da computação aí, eu posso... Eu nunca sei. Sei se é string, variável, não sei. O tamanho da informação, certo? Quantas informações eu posso colocar naquela... Não sei se o nome é esse, tá? Me perdoe se eu estiver falando besteira. Mas é o tamanho da minha informação formada pelos códigos, né? Se for binário, é só 1, 0, 0, 1, 0. Aqui nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Hexadecimal. Aí você coloca a quantidade de elementos que você pode usar e delimita o tamanho da minha... Eu vou usar string aqui, mas é o que eu quero dizer, né? Não sei se o nome correto é esse, certo? Então, essas sequências, R sequência quaternária, elas têm usos em algumas áreas, tá? Tá, e daí? O exemplo é o seguinte, ó, quantas são as R sequências quaternárias que contêm uma quantidade par de zeros e uns, tá? Então, como os zeros e uns aparecem em pares, né? Isso aqui é na hora de digitar, tá? O S é muito próximo do E. Podemos considerar a mesma função geradora para ambos, tá? Que é essa, ó. Ou aparece nenhum, ou aparece 2, ou aparece 4, ou aparece 2n, e assim vai. Professor, e por que por que você usa a função geradora mesmo? Porque a sequência, por exemplo, a sequência 0011 é diferente da sequência 1100, por exemplo, tá? Então, a posição que elas vão aparecer, né? E claro, e se eu trocar esses dois de posição, não altera, como se eu trocar esses dois de posição, não altera nada. Então, usar a função exponencial geradora é o melhor caso. E tá salteado porque é só em pares. Ou é 0, ou é 2, ou é 4, 2n, tá? Por isso que eu omiti alguns termos aí no meio. Já para a incidência dos dígitos 2 e 3, eu posso usar qualquer aparição. Então, eles podem aparecer em uma vez, pode aparecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, considerando, claro, sempre a ordenação deles. Então, é um problema de contagem que eu estou levando em consideração a ordem dos elementos. Então, ó, veja o seguinte, essa aqui é a clássica, é a exponencial. Mas veja só, a exponencial, no lugar do x, se eu colocar menos x, eu vou ter a mesma sequência, só que alternada. E se eu somar essas duas sequências, olha só, os termos ímpares são negativos. Na hora que eu somar com a sequência modelo, vai dar exatamente só os termos pares, tá? Então, exponencial mais exponencial de menos x, né? A menos de uma constante, né? 2, vai dar 2 vezes a própria função geradora dos zeros e uns aparecendo em pares. Assim, né? A função geradora f de x agora tem uma fórmula fechada, assim como a g também tem. Certo? Ok, então o meu problema aqui, né? A função geradora vai ser a função de aparecer 0 e uns e a função de aparecer 2 e 3. Para o 0 é f de x, para o 1 é o f de x, para o 2 é o g de x e para o 3 é o g de x. Multiplicando tudo, né? Eu tenho essa expressão aqui, que ajustando, né? Fica dessa forma. Então, aqui, o que é que eu fiz daqui para cá, né? Eu apliquei a definição de função geradora exponencial, certo? Colocando seus respectivos expoentes, tomando cuidado aí. Depois, aqui é só algebrismo, né? Separei, né, as potências, tá bom? Agrupei os termos e concluí isso aqui, certo? Logo, o número de R sequências quaternárias que obedece às restrições será o coeficiente de xn sobre n fatorial, tá? É esse aqui. Ou seja, é exatamente o 4 elevado a n menos 1, mais... faltou um termo aqui, peraí. Eu tenho que tomar cuidado, né, no caso. 4 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n menos 1, xn sobre n fatorial, tá? Eu tenho esse 1 mais 4, que ele vai entrar, por exemplo, se eu considerar o caso n0, né? No caso n0,
né? Então, isso aqui, vírgula, né? E para o x0, 0 fatorial é 1/4, né? Mais o 4 elevado a menos 1, né? Então, 1/4 mais 2 elevado a menos 1 mais 1/2, né? Então, isso aqui para o caso geral, e no caso do zero, esse aqui, né? Mas aí, a gente está pensando aí no caso geral sempre, né? Então, é bom fazer essa divisão, tá? Então, se o n for maior que 1, é esse somente, né? Mas se o zero, lembra que tem esse fator aqui aparecendo também, tá bom? Então, por exemplo, prático, né? Deixa eu voltar aqui. Quantas são as R sequências que contém a quantidade de par de zeros? Então, eu tenho que determinar o tamanho dela, né? O tamanho do R, por exemplo, né? Uma vez que eu fizer isso, né, eu consigo dizer quantas sequências vão surgir nesse meu caso. Ok. Deixa eu ver se do 7, 5 e 12. Ok, tudo bem. 5 e 12. 5 e 12. Então, lá nas funções ordinárias, quando eu multiplicava elas, o que eu obtinha era uma soma que era o produto de Cauchy, né? Então, isso ajudava a gente, por exemplo, a encontrar expressões para somatórios. E se eu multiplicar duas funções geradoras exponenciais, o que acontece, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, aqui eu vou ter a multiplicação delas, tá? E o que eu encontro é isso aqui, né? Então, ou seja, é um somatório, né, da multiplicação, e a potência é o R mais S. Logo, né, fazendo uma ordenação aqui diferente, então, é o somatório para um n maior ou igual que zero, né? E os coeficientes são esses rapazes aqui, onde o R mais S é igual a n, sempre. Aí aqui eu fiz um ajuste, aqui eu não tinha um n fatorial, eu quero fazer aparecer uma função geradora, né, exponencial. Então, eu multiplico e divido pelo n fatorial. Para o quê? Para isso aqui ficar na cara de uma função geradora exponencial. Então, ó, o que tem aqui dentro, né, ó, é exatamente n, r a r na escolha, vezes a r, b, n menos r. Ou seja, é aquele produto de Cauchy, só que com um fator combinatório, tá? Por que eu falei disso? Porque, por exemplo, a gente pode utilizar esse fator para mostrar os desarranjos, né? Então, um desarranjo de n letras é uma permutação que não possui pontos fixos. Então, vamos denotar o desarranjo por dn, tá? Então, a função geradora exponencial é essa aqui. Por que eu tenho que considerar a função geradora exponencial? Porque a ordem da posição importa. Eu estou justamente tratando de um problema de contagem, só que combinatório, né? Só que a ordem da posição, né, da minha permutação importa. No caso, eu quero que nenhuma letra esteja na mesma posição que estava anteriormente, né? Então, por exemplo, se eu considerar a sequência 1, 2, 3, o que seria um desarranjo? Seria o 3, 1, 2. Por quê? Na primeira posição não tem um 1, na segunda posição não tem um 2, e na terceira posição não tem um 3. Basicamente, seria, se você considerasse deixa eu apagar aqui. Se você considera o seguinte, se você considera todas as funções de 1, 2, 3 e 1, 2, 3, funções objetivas, os desarranjos são aquelas funções que não têm pontos fixos, certo? Único. Tá bom? Único, bem notado, Lester. Então, assim, ó, no caso 1, 2, 3, né? O Lester falando aí, único. Mas o que seria o desarranjo, né? É eu considerar as funções que não possuem pontos fixos, certo? Ok? Então, faz todo sentido eu considerar uma função geradora exponencial porque a ordem, para mim, é importante. Então, o número de permutações de n letras que possuem um conjunto particular de k letras no seu conjunto de pontos fixos é de n menos k, né? Por quê? Então, eu quero um conjunto de n letras que possuem um conjunto particular de fixos de k letras. Então, eu estou considerando que k letras estão fixas. Então, me sobra n menos k letras para aplicar o desarranjo, certo? Em seguida, existem nkk maneiras de escolher esse conjunto de k pontos fixos, certo? Então, o que eu fiz aqui, né? Entre todo o conjunto de n elementos, eu fixei k elementos, pontos fixos, e calculei o desarranjo dos restantes. Mas para escolher esses k elementos, eu tenho nkk maneiras de escolher eles, certo? Assim,
Ao total, existem nkk vezes d, n menos k, permutações de letras, que possuem exatamente k pontos fixos, tá? Então, isso aqui é a quantidade de permutações que fixam k pontos. Então, por um lado, como toda permutação possui algum ponto, um conjunto de pontos fixos, mesmo que seja um conjunto vazio, no caso de desarranjo, né? No caso, um conjunto que está totalmente desarranjado, o conjunto dos pontos fixos é o conjunto vazio, certo? Então, a gente tem que o fatorial, ou seja, todas as formas de permutar o conjunto, nada mais é do que todas as formas de fixar elementos e desarranjar outros. Vocês concordam? Né? Então, todas as formas de bagunçar o conjunto é assim. Eu classifico ele como aqueles permutações que fixam um elemento e desarranjam o demais, a outra que fixa 2 e desarranja n menos k, n menos 2, a que fixa 3 e desarranja n menos 3, sucessivamente, até aquela que não fixa nenhum, tá certo? Também é chamada de permutação caótica, é isso? Exatamente, caótica. Né? Muito bem, então, essa aqui ó, é uma relação que existe dos fatoriais com um certo fator com desarranjos. Olha o que acontece. Ó. E elevado a x, né, eu tenho essa aqui, né, ó, dx, essa função geradora. Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar pela exponencial. Então, por um lado, ó, se eu multiplicar a exponencial nessa minha função geradora, então aqui eu coloquei a multiplicação, e aqui eu apliquei o que é que resulta na multiplicação de duas funções geradoras, né, que eu apresentei anteriormente. Então, o coeficiente resultante é esse aqui, ó, tá bom? Vai ser exatamente esse. Assim, né, isso aqui vai ser igual ao somatório de xn, n fatorial, que é igual a 1 sobre 1 menos x, tá certo? Portanto, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, vocês entenderam, né? Daqui para cá, ou foi um pulo muito grande? Aqui eu usei isso aqui, tá? Ó, só para, se não ficou claro, tá? Ó, eu usei que o somatório de k do 0 até o n, do nkk dn menos k, ó, que é o que tem aqui dentro, é exatamente o n fatorial, aí cancelou com esse, tá? Desculpa, então, eu estava também achando estranho, né? Faltou aqui multiplicar por n fatorial, tá? Deixa eu apagar aqui. Até eu duvidei nessa hora aqui, peraí. Deixa eu só ajustar um negócio. Faltou multiplicar aqui por n fatorial, né? Aí eu cancelo, aí sim, agora tá correto, tá? Não enganar vocês, não. Então, portanto, a minha função de desarranjo é essa aqui, ó, a exponencial de menos x dividida por 1 menos x. Logo, é 1 menos x, 1 sobre 1 menos x, vezes, né, quem é o e menos x, elevado a menos x? É essa série formal aqui, ó. Certo? Assim, né, ó. Lembra que multiplicar uma função, aí a gente considera como se fosse ordinária, né, ó. Multiplicar uma função ordinária que tem esse coeficiente por 1 sobre 1 menos x equivale a somar todos os coeficientes de 0 até n, tá? Então, esse termozinho aqui, ó, é exatamente o enésimo termo do desarranjo. Tá aqui, ó, isso é o desarranjo ou permutação caótica. Logo, d sobre... Aí, por que você botou n fatorial, professor? Porque isso, ó, de um lado, é uma função geradora exponencial, certo? Então, tá faltando o n fatorial aí, né? Na minha continha, tá certo? Então, dn sobre n fatorial é a expressão obtida anteriormente. Logo, né? Logo, passando multiplicando, né? Ó, você tem aí a quantidade de desarranjos. Aí o professor Lester, na hora que eu escrevi 1, 2, 3, ele disse que eu coloquei 3, 1, 2, né? Então, se você quiser verificar a quantidade, né, você coloca o n igual a 3 aí, né? Aí você faz aí, ó. 3 desarranjo é o quê? 3 fatorial. Então, 1 menos 1, que vai cancelar sempre, né? Botei ali só, né? 1, 2 fatorial, mais um 3 fatorial. Né? Você calcula aí e vê a quantidade de desarranjos que possam existir. Tá certo? Bem, agora, já caminhando assim para o final, tá? Do mini curso, eu vou falar e apresentar as outras funções geradoras que o pessoal usa aí, só que aí eu não vou mais, assim, dar exemplos, porque os exemplos agora já entram no campo da probabilidade, da teoria dos números, teoria analítica dos números, certo? Então, eu vou ficar agora na parte mais contemplativa da matemática, né? Agora a gente vai só admirar. Então, quais são os outros tipos? Ó? Função geradora da série de Dirichlet. É o seguinte, ó, dada uma sequência, tá? Que agora começa do 1 mesmo, tá? Dizemos que essa série formal aqui, ó,
A1, A2 sobre 2 elevado a S, A3 sobre 3 elevado a S. Então, para essa série formal, eu tenho que colocar um S aqui, né? Ó. Eu tenho que definir quem é esse S aqui para mim. Ela é uma função geradora da série de Dirichlet. Então, a gente denota da seguinte forma. A função, ela é gerada pela Dirichlet ao AN, certo? Eu relaciono ele univocamente. Tá, e qual a regra notável das séries geradoras de Dirichlet? É o seguinte, ó. Se f de S gera sequência AN e G de S gera sequência BN, a multiplicação da série de Dirichlet, né, o enésimo elemento dessa sequência, está relacionado a esse cara aqui, ó, certo? A sequência que é o somatório dos termos onde o D divide N, tá? Tá, grande coisa, né? O que é que isso pode ser legal? Isso aqui pode ser legal se você tiver algum problema que você estiver considerando, quantas são aquelas dadas sequências, né? Eu quero calcular alguma coisa do tipo, que eu considero somente a contagem dos divisores de certo número. Então, se você procura esse tipo de problema, a série de Dirichlet, né, no caso, a função geradora de Dirichlet, seria o mais indicado, com uma multiplicação aí. Tá bom? Ó, se a gente considerar a n igual a 1 na função geradora da série de Dirichlet, a gente obtém a função modelo. E a função modelo da série de Dirichlet é exatamente a função zeta de Riemann. Tá? Então, é uma coisa assim que você já vê a potencialidade que ela pode ter para resolver, por exemplo, a conjectura que está aberta aí, né? Então, aí, de nada, viu? Só para vocês aí, viu? Claro que não é tão simples assim, certo? Mas, assim, não me surpreenderia se alguém apresentasse uma prova, ou pelo menos uma prova mais fraca, né? Não vou tanto assim, uma prova mais fraca, que usasse a função geradora de Dirichlet. Eu não ficaria surpreso, por exemplo, certo? Porque a função modelo dela é a função zeta de Riemann, tá? Aí tem a função geradora de Poisson, que são aquelas mais relacionadas a problemas de probabilidade, distribuição de probabilidade. Então, veja que é parecido com a exponencial, só que eu tenho um termo exponencial de menos x aí, tá certo? Eu tenho a função geradora da série de Bell, que é uma sequência onde os coeficientes são potências de um primo fixado, tá? Então, você fixa um primo aí, tipo um 2, certo? E a sequência, então, vai ser, ó, o 1, né? Sempre começa do 1, né? O próximo é o 2, o próximo é o 4, ó, o próximo é o 8, ou seja, as potências do seu primo. Então, se você tem uma sequência em que você quer extrair dela somente aqueles termos que são as potências de um certo primo, a função geradora da série de Bell é a indicada, certo? Aí aqui também tem todo um ramo de estudo, né, que são os números de Bell. Caso você queira, né, você pode explorar mais um pouco. São os números de Bell. Bom? Quais são as linhas de pesquisa, né? Então, as funções geradoras, até hoje, elas são usadas no estudo de combinatória, teoria dos números, probabilidade, entre outras aí, né? Pode ser que daqui a uns tempos, claro, também tem computação, né? Entre outras aqui, tem a computação no meio também. Então, elas também são utilizadas como ferramentas de resolução de problemas de Olimpíadas ao redor do mundo. Ontem eu comentei com vocês, né? Inclusive que eu já vi assim, algumas questões que eram tiradas da própria IMO, por exemplo, e algumas usaram fatores de funções geradoras para resolver ela. Tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa. E vários trabalhos de TCC e dissertações de mestrado por ser essa temática. Né? Então, eu mesmo cheguei a orientar um aluno nessa temática aí, tá? Do Prof. Mate, de funções geradoras. Tá? Então, foi um trabalho bem bonito, assim, bem legalzinho também. Então, obrigado aí pela atenção de todos. E aí, como eu prometi, né, ó, professor, eu quero me aprofundar, eu quero ir a fundo. Qual o livro que eu quero me aprofundar, né? Qual o livro que eu começo? Olha só, com esse mini curso, eu já lhe coloquei num nível introdutório, né? Sim, modesto, mas introdutório. Introdutório, caso você tenha uma certa intimidade com leitura inglesa, não precisa falar inglês, mas leitura inglesa, você vai conseguir agora ler esse livro aqui, que é do Herbert Wilf, certo? O nome do livro agora eu não vou me esforçar, assim, me arriscar muito a acertar, mas seria Generating Functionology. Eu não consigo traduzir isso para português, seria como se fosse... foi um ótimo curso. Eu não consegui traduzir isso para português, certo? Mas eu coloquei aqui no site da Amazon, eu tenho que comprar, né? Olha só, olha o preço do livro, ó.
R$ 722, certo? Isso aqui é matemática nova, né? Só que aqui é a terceira edição, né? Mas o próprio autor, ele mantém uma página, isso é a página do autor, tá? Eu não estou aqui divulgando pirataria, longe de mim, certo? Né? Todos os meus livros aí são desse jeito, tá? Então, o próprio autor disponibiliza pra gente a segunda edição do livro, tá? E foi por ela que eu aprendi, né? Porque você não imagina que numa pandemia, para eu comprar um livro desse, até ele chegar, né? Eu tava até hoje esperando, né? Então, assim, o próprio autor, ele coloca para você, vou colocar aqui no chat, o link. Se você quiser fazer o download da segunda edição, que, assim, é igual, tá? Igual. Mesma coisa. Eu vi algumas páginas desse livro, eu comparei, é a mesma coisa. A segunda edição está perfeita, tá? Então, se você quiser se aprofundar, recomendo fortemente. Você baixa o livro dele. Com esse mini curso que eu dei, você vai conseguir caminhar no livro. Se eu lhe desse esse livro, você talvez assim, vixe, quer que é isso, quer que é aquilo, né? Ficara complicado. Mas agora, né, se você tivesse intimidade um pouquinho com a leitura inglesa, eu lhe garanto, você consegue desenvolver. E olha lá, se a gente não obter aí, certo? Lester, Renato, Emanuel, aí, ó, você tem algum aluno aí trabalhando nessa temática, tá? É uma temática que me agrada muito, certo? Eu acho muito legal. E assim, eu gostaria bastante de ver não só artigos, né, mas trabalhos, exercícios, aplicações, inclusive como aplicar isso para alunos do ensino médio, né, temáticas assim, eu acho bastante viável, tá certo? Prestei, professor. Gostei muito. Tá certo, pessoal. Então, era isso aqui que eu queria falar para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. E daí, né, o que eu deixo é isso, né, no caso. Veja só, como é que uma função pode ter um uso tão grande, né? Como é que eu nunca pensei nisso aí? Eu me perguntei isso, como é que não pode? Eu trabalhava com essas coisas no mestrado, na minha graduação, no doutorado, e nunca percebi que funções, séries, poderiam ser usadas para encontrar sequências, recorrências e problema de contagem. Isso me espantou muito, né? Então, são essas coisas que, para um matemático, né, para quem ama matemática, para quem estuda, isso chama a atenção. Eu me lembro que ontem alguém colocou assim, meu Deus, minha cabeça está explodindo, né? Eu tenho algumas dúvidas. Olha, é muito bom você começar a pensar, raciocinar, modificar, certo? Então, a forma matemática de pensar não é eu chegar para você, olha, esse exemplo é assim, 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 e faz assim, desse jeito, desse jeito. É você, tá bom. Pense sempre assim, tá? E nesse teu exemplo, e se eu trocar a quantidade de elementos? E se a ordem importar? E se? Esses sis pode parecer, assim, leigo, fraco, mas esses e sis são que dão um pontapé inicial para pesquisas de alto nível, certo? São pesquisas, assim, que, de repente, a gente vê um matemático chegando assim, rapaz, eu descobri aqui a prova para esse caso aqui, ó. Eu descobri aqui, por exemplo, que dado uma métrica riemanniana, que é crítica, que é um CPE, tem que ser necessariamente a esfera, certo? Como que você fez isso? Porque eu tinha um outro problema relacionado que um matemático A postou, aí eu pensei, eu modifiquei uma hipótese lá na ideia dele, e eu percebi algo novo. Isso me ajudou a escrever algo aqui. E é assim que acontece a matemática, pessoal. De repente você vê um cara assim, que cara genial, né? Eu vi aqui o Alan Jones aí, tá com a foto do Einstein aí no perfil dele. Mas você imaginar que o Einstein, assim, tava lá, dormiu, acordou com a teoria da relatividade na cabeça, não foi desse jeito não, viu? Com certeza ele passou por esse processo de construção, que era principalmente aquele exercício mental que ele fazia, né? E se isso aqui acontecer? A própria geometria hiperbólica, né, lá pelo Lobachevsky, ela surge no momento em que o caboclo pensa assim, rapaz, o quinto postulado de Euclides me diz que, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela. E se eu fizer o seguinte, e se eu disser que existem infinitas? Olha, só em fazer essa variação, a gente tem um nascimento ali da geometria hiperbólica. E, analogamente, se eu disser assim, no quinto postulado, dado uma reta e um ponto fora dela, não existe nenhuma paralela, você acabou de dar o pontapé inicial para a geometria esférica, certo? Então, essas ideias novas surgem sempre de alguma coisinha que eu modifiquei. O importante é você perseverar, tá? Então, encontrou um problema durante a sua graduação, um problema lá no seu mestrado, enfim, um problema na vida. Perseverança, e o que eu falei ontem, todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, tá?
qualquer coisa, professor, eu acho que ser geradora é fácil para o senhor aí, porque o senhor terminou doutorado e tal, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver isso aí. É uma questão de tempo. Eu levei em torno de 6 meses para chegar nesse nível, mas pode ser que você leve uma semana e saiba mais que eu já. E tudo bem com isso, certo? O importante é, você é capaz de aprender qualquer coisa. Dê tempo a si mesmo, certo? E respeite os seus limites, tá bom? Pessoal, então só tenho a agradecer o convite, tá? Desejo a todos aí, então, ótimas palestras que ainda vão ter, tá certo? Agradeço também a comissão organizadora, tá bom? Eu deixo a palavra agora com o Emanuel, né? O host da palestra. Obrigado. Opa, obrigado, Diego. Eu e todos aqui agradecemos a disponibilidade por falar para a gente de um assunto tão, como você falou, né, tão recente e tão distante do nosso conhecimento. Isso mostra que a matemática é muito grande, né? E mostra também que eu acho que é o Renato que fala que ou é o Renato Tagino é um professor, não excluindo o fato do Renato ser professor, mas eu acho que é um professor nosso, que diz que quando o cara termina o doutorado, o cara tem uma lanterna pequena, né? Tá numa sala escura e ele só consegue iluminar naquela direção e todas as outras são meio que esquisitas, né? Então fica a dica para vocês. A gente diz que a graduação é só o primeiro passo para você começar a entender tudo que está envolvido. Muito obrigado, Diego. Me lembro muito bem dessa, quando aparece a função zeta de Riemann, né? Uhum. Essa função zeta aí sempre vai na hipótese de Riemann, né? Sempre. Lembro do Atia, né? Dizendo que. Tô esperando até hoje. Uhum. Talvez a gente deva esperar ele numa mesa branca, mas a gente vai esperar aí. Quem sabe nesses 35 participantes aqui esteja um cara que pega a ideia e mais lá na frente, no futuro, prove essa famosa conjectura. Então, mais uma vez, muito obrigado, Diego. Muito obrigado a todos, pessoal.